Bom dia para todos e para todas. Às 9h57 do dia 26 de junho de 2018, na condição de presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a investigar irregularidades da gestão pública no setor de transportes e apuração das perdas econômicas e sociais no estado do Rio de Janeiro decorrentes desta atuação, e contando com a presença dos senhores deputados Nivaldo Molim, Gilberto Palmares e Eliomar Coelho, dou por aberto os trabalhos da 13ª reunião ordinária. Em pauta, os seguintes temas: informe da oitiva com o senhor Cláudio Calac. 2. Informes de diligências em Santa Teresa, no trajeto dos bondes e na oficina. 3. Informes de diligência obras do metrô Gávea. 4. Representação do Ministério Público Especial junto ao Tribunal de Contas do Estado, à CPI dos Transportes. E 5. Calendário. Eu gostaria de anunciar que recebemos um ofício da deputada Marta Rocha, comunicando que, por motivo já de trabalho, ela lamenta não estar presente à comissão. É bom ressaltar que toda vez que ela falta, ela envia uma comunicação para justificar, né? Isso é importante. Inclusive, na entrega da medalha Tiradentes também, ela não pôde estar presente, que o Luiz Paulo entregou, ela mandou um comunicado também. Comunicado. É bacana isso, né? Bom, o ponto 1, que é o informe, ontem à noite, cerca de 18 horas, para ser mais preciso, 18h10, nós recebemos uma comunicação do advogado do senhor Cláudio Calac, dizendo que a convocação feita para ele comparecer aqui e fazer sua oitiva, o tempo foi considerado muito exíguo. De qualquer maneira, já fazia uma semana que a gente tinha mandado e a gente tinha quase que todos os dias feito comunicação lá com o escritório dele, né? Mas, de qualquer maneira, pelo o documento que ele nos enviou, pelo menos supõe-se que não está presente por conta de considerar o tempo exíguo, o que significa que ele poderá estar presente numa convocação que a gente faça, e que dê aí um tempo que seja suficiente para que ele realmente se prepare para vir para a oitiva. Então, de qualquer maneira, fica considerado a ausência do senhor Cláudio Calac. Então, eu gostaria de saber se os deputados membros da comissão têm alguma colocação a colocar a respeito disto. Deputado Gilberto Palmares. Eu acho que você tem razão na ponderação e na moderação, já que ele deixou aberto um espaço chamar depois. Eu só estou com receio, eu acho que em algum momento valia talvez a pena a gente fazer uma relação geral de que pessoas, eventualmente, ainda a gente entende que devam ser chamadas oitiva, para situar no tempo. Porque eu tenho medo, pode ter sido realmente isso, ele pode estar sendo sincero, mas é uma manobra também perfeitamente usável, eventualmente, as pessoas retardam, depois a gente fica em cima com muita gente, acaba não ouvindo alguns. Deputado Nivaldo Molim. Eu concordo com o deputado Gilberto Palmares, e até porque hoje poderia definir uma data para que o senhor Cláudio, pudesse estar aqui presente. Porque ele falou que uma semana seria muito pouca, né, para ele se preparar e tal. Mas que já sairia
e faria um comunicado já com uma data já definitiva. Né? O início de agosto, eu acho que seria... Eu penso dessa forma, entendeu, o deputado Gilberto? Não sei se vocês concordam. Né? Por que, senhor presidente? Para comunicá-lo em agosto ainda, o tempo é curto. Nós vamos ter 15 dias apenas, só, até dia 15 mais ou menos. Então, teria que comunicá-lo já de imediato, para que ele se prepare para que esteja aqui no início de agosto. Inclusive, quer dizer, com o tempo para a gente, a preparação do relatório, né? Exatamente. Feito pelo relator. Bom, de qualquer maneira, como nós não temos a maioria dos membros da comissão, então não dá para a gente deliberar. Então, todas as sugestões, né, de novas convocações, nós já vamos preparar os requerimentos e eu vou conversar com os demais membros. Isso. Então, para ver se a gente faz uma reunião aí extra, exatamente para a aprovação dos requerimentos que a gente está entendendo serem necessários, inclusive para oitivas ainda, né? E a gente decidir sobre isso daí. Né? Correto. Bom, o recesso começa agora, no recesso ele será suspenso, os trabalhos já foram, essa suspensão já foi aprovada pela comissão aqui, durante o recesso, né? Nós vamos trabalhar, mas de qualquer maneira não vai ter mais oitivas, quer dizer, atividades oficiais. Podia te pedir uma gentileza? Por falha minha, eu tinha conversado com o Pratinha, eu dei como eu tinha dito aqui na reunião, eu dei uma olhada, uma passada de olhos naquele conjunto de acidentes fatais que a Getrans mandou para a gente. E observei ali algumas coisas curiosas, tipo acidentes que ocorreram em 2015 e 2016, que até hoje, passado 2, 3 anos, ainda não tem posição da Getransp, acidentes que foram arquivados, acidentes que ele diz que é culpa da vítima, mas ao mesmo tempo eles próprios dizem que tem que mexer e alterar na plataforma. Então, eu fiz um conjunto de indagações. Talvez por falha minha, o Pratinha tinha combinado de eu mandar, não chegou a tempo. Não tem como, eu estou com medo da gente entrar em rocesso, ou enviar, mas eu digo o seguinte, se ele dá o pessoal lá funciona assim, se ele envia e dá uma ligada, o nego se sente pressionado. Porque aí, se eles mandam para a gente durante o recesso, a gente tem condição de dar uma olhada. Porque senão eles vão aproveitar o próprio recesso e só vão mandar isso em agosto, entendeu? Tá legal. Tá. Nós vamos, para nós que estamos na presidência dessa comissão, é como se não houvesse excesso. Nós vamos ficar aqui trabalhando todos os dias, né? Porque tem muito material a ser lido, tem material ainda a ser recolhido, né? Ou seja, isso que Vossa Excelência está colocando, quer dizer, nós vamos reforçar e esperar o recebimento. E uma coisa também que eu queria deixar muito claro, das convocações que a gente tem feito e que não tem tido uma resposta positiva, né? Eu acho que também nessa reunião extraordinária que a gente fizer, deputado Nivaldo Molim, a gente pode tratar um pouco desse assunto e ver quais as providências, porque senão eu vou ter que ir ao Ministério Público Federal conversar. Se a casa aqui começar a não querer tomar as providências de forma enérgica, como deve ser tomadas, a gente vai ter que recorrer onde que possa existir acolhimento, porque isso daqui é uma comissão parlamentar de inquérito. Exatamente. A gente está convocando pessoas e pessoas simplesmente não vêm. O senhor Leles mandou por escrito.
Inclusive, nós já enviamos para todos os membros da comissão. Ontem à noite. Ele chegou ontem à noite mesmo a gente já mandou, entendeu? Mandamos exatamente todas as respostas às perguntas que foram feitas a ele. Exatamente. Né? E tudo isto que chega para nós, automaticamente será objeto de um cruzamento que será feito com as informações que a gente tem obtidas, com relatórios que a gente passa a ler, documentos que a gente tem recebidos, que foram solicitados através de requerimentos pela comissão, ou seja, nós vamos ter muito trabalho ainda a ser feito durante esse mês de agosto, de julho, para quando começar agosto, quer dizer, o que tiver que existir em termos de oitivas, que se faça logo no início, inclusive para a gente ter a oportunidade e tempo suficiente, não só para ouvir as pessoas nas oitivas, como poder trabalhar esse material na feitura do relatório, não é isso? Bom, o item 2, informes de diligência em Santa Teresa no trajeto dos bondes na oficina. Eu já queria, de início, dizer o seguinte, eu acho, estou considerando como uma coisa muito importante que esta CPI tem realizado, é exatamente suas diligências, né? A primeira diligência que nós fizemos, Coelho da Rocha, né, Rio Trilhos, e depois no metrô, exatamente para fazer a verificação e colher informações acerca de acidentes que tinham acontecido, tanto no metrô como na estação Coelho da Rocha, Rio Trilhos, a participação, inclusive, de servidores, tanto do metrô como da Rio Trilhos. Quer dizer, então, nessas diligências, além da gente estar lá em loco, verificando e buscando a comprovação das informações recebidas, quer dizer, ainda há uma participação de servidores e que isso daí tem enriquecido os trabalhos da CPI. Em relação a Santa Teresa, nós tivemos, por exemplo, uma presença expressiva dos moradores. Moradores que se mobilizaram de forma organizada para estar presente lá, e eu considero que foi muito importante a gente ouvir os moradores, ouvir os usuários, ouvir aquele que, onde o sapato está apertando o calo, não é? Então, tivemos também com a pessoa que é responsável, o senhor Azambuja, não é? Os técnicos do próprio, da central. Eu acho que foi importante. De qualquer maneira, nós fizemos um relatório, mais ou menos o seguinte: bondes antigos que não são colocados para funcionar nos trechos com menos aclives, ou seja, trechos em que não são necessários todas as transformações do bonde propostas pelo governo e rechaçadas pelos moradores. Isso daqui significa exatamente aquele trajeto que irá do Largo dos Guimarães até o Largo das Neves. É um trecho onde está tudo, pelo menos os trilhos estão todos colocados, então tem... É plano, não é? Tem os planos, os aclives são pequenos, né? Então, os bondes estão preparados, ou seja, aquilo dali já era para estar funcionando. Então, foi um questionamento feito pelos moradores junto aos responsáveis pela administração dos bondes na central, realmente por que isso não está acontecendo. E, por parte da gestão da central, então foi dito que isso daí vai ser estudado, vai ser verificado e, na medida do possível, será colocado para funcionar. A oficina de metalurgia e carpintaria abandonada. Segundo informações da central, os equipamentos foram interditados por determinação do Ministério Público do Trabalho desde o fatídico acidente de 2011, devido à falta de uma série de adaptações para o aumento da segurança dos operários. Entretanto, não houve qualquer informação sobre a intenção de promover as devidas adaptações
de modo que os equipamentos possam voltar a operar no apoio à manutenção dos bondes históricos. A adaptação é tecnicamente possível, mas a central não envidou qualquer esforço para promovê-lo. Os referidos equipamentos também fazem parte do acervo tombado pelo patrimônio histórico e cultural. Sobre a desmotorização dos bondes históricos, a central alega que as partes foram desmontadas e as peças consideradas inservíveis foram doadas como sucata para a ONG Rio Solidário. Segundo os próprios dirigentes da empresa, foram 12 motores e um número indeterminado de outras peças consideradas inservíveis. Apesar de acusações por parte de moradores e servidores, o senhor Rogério Azambuja foi enfático ao afirmar que não há qualquer intenção da central ou do governo de retirar os equipamentos interditados da carpintaria. Segundo ele, a intenção seria transformar o espaço numa espécie de museu do bonde, mas sem maiores detalhes sobre como seria esse processo. Uma série de outros problemas foram verificados e serão relatados. Por conta da visita, então, foi apontado para a Comissão Parlamentar de Inquérito a necessidade, e que foi acolhido a solicitação, de que nós devíamos fazer requerimentos solicitando cópias da determinação do Ministério Público do Trabalho, que interditou a oficina dos bondes históricos, chegar às nossas mãos exatamente para a gente fazer uma análise e ver qual é a justificativa que estão contidas nesse documento. E também solicitar à Central e a Rio Solidário cópia dos documentos referentes à doação de peças e motores dos bondes históricos a título de sucata. Quer dizer, isso aqui é mais ou menos um resumo e eu gostaria exatamente de passar a palavra aos deputados Mulinhas e o deputado Gilberto Palmares, que teve tanto. Exato. Sobre o Rio Trilhos ali, achei muito importante a presença dos moradores, como o senhor falou, presidente. E a questão também é de horário. É um horário ali, parece que o bondinho funciona até às 17h30. É um horário, um espaço muito curto, né? Então, eles alegaram que já conseguiram que o bondinho ficasse até mais tarde. Então, por que reduziram esse horário? Tá? Valores também, valores abusivos, R$20. Então, se você coloca um preço ali, preço acessível, que dê para todos pegar o bondinho, você terá um lucro muito maior. Por quê? Eu digo isso porque, se você pega em quantidade, você acaba no final tendo um lucro maior. Ele falou ali que tem uma despesa em torno de 120 mil mensal e fatura em torno de 130, né? Então, e você vê ali os bondinhos andando vazios, praticamente vazios, né? Então, eu penso dessa forma, teria que ter um preço acessível para que todos pudessem andar. Você vê pessoas ali no ponto, ali, aguardando o ônibus, o trem passa e o ônibus fica, o bondinho passa e as pessoas estão ali aguardando o ônibus. É uma coisa absurda. E o ônibus termina às 10h30 da noite. Então, quer dizer, quem fica cá embaixo faz o quê? Vai a pé, dorme cá embaixo, como é que fica? Então, fica difícil, né? Então, eu penso dessa forma, tem uma extensão de horário nos bondinhos. Né? É isso que eu penso. E a questão do preço. Não? E o preço, exatamente o preço. O preço é um absurdo. Eu não sei quanto era antes. O deputado Gilberto, talvez, tenha acompanhado. Mas R$20 é um preço abusivo. Era muito barato. Né? É isso, um preço muito abusivo. É bom lembrar que o secretário, quando esteve aqui, disse que eles tomaram essas medidas de que o morador cadastrado não paga. Na realidade, eles
fizeram a mesma coisa que já vinha ocorrendo quando do teleférico existindo no Alemão, que o morador cadastrado não pagava, e com relação às barcas de Paquetá. Mas ele fez questão de dizer que isso é uma situação provisória até que se normalize a questão do funcionamento lá. E eu acho que esse negócio desse preço, aparentemente, parece que não é um preço pesado, se você pensar no turista, mas é bom lembrar que a população se desloca no Rio de Janeiro. Nem todo mundo que não é morador de Santa Teresa necessariamente vai a Santa Teresa por turismo. Alguém pode ir lá visitar alguém pode ir lá porque dá aula em alguma escola lá em cima. Entendeu? Então, até esse negócio desse preço, ele é complicado. E, aliás, senhor presidente, é uma coisa constante, isso é uma política do governo do Estado, essa questão de horário. A grade das barcas tem sido alterada, uma série de horários tem sido cancelado. A gente tem andado nos trens. Eu tive numa reunião em Nova Iguaçu esse fim de semana. E aquele ditado que diz que cobra que não anda não engole sapo. Você andando acaba... E aí eu soube o seguinte, que o trem de Japeri, que é a ponta, né, que passa por Nova Iguaçu, ele existia um horário 6 e 7 horas da manhã, que ele saía um de Nova Iguaçu, outro de Mesquita ou de Nilópolis. Obviamente são horários de grande afluxo de pessoas, que a Supervia simplesmente aboliu. Entendeu? A linha tem uma ponta na central e a ponta final em Japeri. Mas, por conta do tráfego, da quantidade de passageiros muito grande de manhã, sempre existiu 2 horários pela manhã, 6 e 7 horas, que você tinha uma composição que saía direto de Nova Iguaçu, outra que saía de Mesquita e outra que saía de Nilópolis. Ele diz que há um ano atrás eles simplesmente aboliram esses horários. Como a gente já tinha denunciado aqui, que domingo na volta, o último trem para voltar é 1h30. Então, todos esses modais relacionados ao Estado, sem que a gente perceba, quem sente lá na ponta é o usuário que nem sempre reclama, eles vêm reduzindo a grade de horário. Eu não sei até que ponto isso é correto, isso é legal ou não, mas no trem a gente já tem esses dados concretos, objetivos de viagens que existiam e que deixaram de existir, na barca idem, e essa reclamação aqui também, no dia que fez aquela audiência, as pessoas reclamaram, a mesma coisa que reclamaram lá, que o horário do bondinho, o sujeito desce para trabalhar às 6 horas da manhã, 6h30 da manhã, não desce 8 horas, 8h15, alguns descem 8, 8h15, alguns descem mais cedo. Então, tem que ser um troço que tem uma grade de horário adequado ao horário que a pessoa sai para trabalhar e volta para trabalhar. Se você pôr uma condução de 8 às 5, pode não atender muita gente. Então, isso está acontecendo no bondinho, no trem e na barca. Eu só não sei se ocorreu no metrô, porque o metrô tem uma realidade diferente. Deputado Gilberto Palmares, eu posso assegurar para Vossa Excelência que isso daí não é correto e nem é legal. Entendeu? Quer dizer, a questão da mobilidade urbana é garantida exatamente quando você garante o ir e vir do cidadão. Não é? E isso daí está, inclusive, é constitucional. Não é? O direito de ir e vir, direito do cidadão e garantido pelo Estado. Não é? Porque, por exemplo, eu já morei numa cidade onde só tinha transporte público, não é? Que foi no início de Brasília. Eu sou meio candango. Então, quando eu cheguei em Brasília, só tinha transporte público, era TCB, Transporte Coletivo de Brasília, não tinha transporte de empresa privada. E, como eu sempre falo, onde tem dinheiro, o capital abre um olho, arregala e passa a querer tomar conta. Daí a entrada, por exemplo, da iniciativa privada, exatamente na política pública dos transportes. Porque transporte, a política pública de transporte é de responsabilidade do Estado. Por que é de responsabilidade do Estado? Exatamente por conta da essencialidade desses serviços na vida da cidade do Estado. Entendeu? Quer dizer, é isso daí. Então, o que acontece? Você tem a responsabilidade de administrar a política pública como Estado. Você pode passar
E isso daí acontece, exatamente, esses serviços a serem explorados por terceiros, mediante uma concessão que você, Estado, faça. A concessão feita pelo Estado, ela se dá através de um documento que é como se fosse um contrato. Né? Tem um processo, que nós chamamos processo licitatório. Então, quem é o vencedor nesse processo passa a assinar um contrato como concessionário, aquele que recebe os serviços para serem explorados, e o Estado, que é o poder concedente. Então, o que acontece? Nesse contrato, tem que existir cláusulas dentro dele que garanta exatamente o envio do cidadão, da cidadã dentro da cidade do O Estado. sujeito dá a gratuidade no transporte, mas o que adianta a Isto- gratuidade se eu desço 7 horas e não Pois tem é. bonde? Então, isso daí é o que, infelizmente, a gente tem verificado aqui nos trabalhos da comissão, nas nossas atividades, que isso não acontece. Quer dizer, é uma resposta que esta comissão aqui vai ter que dar, entendeu? Quer dizer, como nós vamos ter que apontar uma outra forma de você administrar a operação dos transportes, do sistema de transporte do Estado do Rio de Janeiro. Não pode, de forma alguma, existir um transporte público que cobre R$20 num trajeto pequeno. Se você, nobre deputado Gilberto Palmares, pegar um Uber, você e mais 2 pessoas, pegar um Uber embaixo, de repente o R$20 que você gasta para chegar lá, de repente você gasta R$5 cada um, 3 pessoas, R$15 é o que o Uber vai cobrar. Então, vê que há um verdadeiro contrassenso nesse negócio. E outra coisa, dizer que o morador, ele se cadastrando, passa a ter a viagem dele garantida sem pagar nada, mas nós sabemos como que isso acontece. Para você se cadastrar, é criado tantas barreiras, tantas dificuldades, que às vezes você até desiste. E mais, e quem trabalha, por exemplo, lá tem restaurantes, os trabalhadores dos restaurantes, cozinheiros, garçons, serventes, as pessoas que trabalham, como é que eles fazem? Então vão ter que pagar R$20, quer dizer, nem é morador, e só o morador que pode ser cadastrado, e nem é turista. Outra coisa, você não pode pegar e transformar aquele transporte em um transporte único e exclusivamente como atrativo turístico da cidade do Rio de Janeiro. Exatamente. Pois não, Senhor presidente, a Evaldo. questão também é da passagem do ônibus, que era 80 centavos. Que ela hoje está no valor de R$ 3,95. O ônibus era 80 centavos. Era para funcionar só no período em que o bonde estava em dificuldade, que hoje... Esse negócio de tarifa, realmente a questão da modicidade, isso daí já foi para o espaço há muito tempo. Na prática, nesta relação que existe entre empresário de transportes públicos e o poder público. O senhor falou também da questão do cadastro das pessoas. Em Sambaitiba, o deputado Gilberto Palmares sabe, tem quase 200 pessoas cadastradas naquela questão do pedágio ali de Itaboraí, entre Itaboraí e Cachoeiro do Macacu, divisa de municípios ali. É aquilo que eu falei. Se a pessoa vem trazer seu filho que estuda em Itaboraí e vai buscar, são 4 pedágios. Então, ali já existe um cadastro. Já existe esse cadastro. Tem 176 famílias, né? Isso já tem há tempos. E não é colocado em prática. Presidente, muito rapidinho. Primeiro, eu queria sugerir, eu sei que é um caminhão de ofícios, mas eu queria sugerir, então, que a gente oficiasse a Secretaria, a Supervia e a própria Central Logística, a Supervia e a Secretaria, indagando para eles por que, em prejuízo dos usuários, eles simplesmente cancelaram a viagem de trem que saía às 6 e às 7 horas de manhã, de Nova Iguaçu, de Mesquita e de Nilópolis ao centro da cidade, para eles esclarecerem isso.
A outra questão é o horário do bonde. Por que que ele não funciona cobrindo um horário mais elástico que possibilite pegar as pessoas que estão saindo para trabalhar e que estão voltando para trabalhar? Eu acho que eles têm que, no mínimo, sei qual é a desculpa que eles vão dar, eles têm que, no mínimo, justificar isso. A outra questão que isso é uma sugestão. A outra questão que o deputado Molin falou, lembrou bem, nós atravessávamos um problema aqui com a Getrans porque ela não tinha conselheiros. Agora já tem, né, já foi aprovado e empossado os 5 conselheiros. Então, algumas questões que a gente chegou aqui a falar rapidamente e não prosperou, tipo essa que levantou ele, a gente agora, eu acho que já pode cobrar do próprio Conselho da Getrans. Exatamente. Eu me lembro que esse assunto aí foi tratado, aquela companheira que era secretária executiva, Daniele, acho que o nome dela, inclusive usou como argumento essa questão de não ter conselho, a gente tem que cobrar agora da conselho como é que fica a situação das quase 200 famílias de Itaburaí, que sai de Itaburaí e vai para Itaburaí e paga pedágio. Como é a Getrans que tem um papel nisso, eu acho que cabia a gente indagar. E eu queria ainda abusar de Vossa Excelência para dizer o seguinte, só um comentário, né, meio extrapauta, mas comentar. Saiu, o Dia publicou um texto que nós fizemos, como vários de nós estão questionando, a licitação das barcas. E o senhor secretário de Transportes, Rodrigo Vieira, usando o direito dele, se deu ao trabalho de enviar uma matéria para o jornal contestando. Agora, eu achei curioso 2 coisas, sem entrar no mérito debate com ele. Primeiro, porque uma das coisas que a gente cobra no texto é a não existência de integração tarifária entre a barca e o VLT. Aí ele diz que, em tese, é favorável à integração. Se ele é favorável à integração e se ele é o secretário de Estado de Transportes, por que, então, não propõe a integração? É coisa de quem está faltando com a verdade. A segunda questão que eu achei curioso, que uma coisa que todos nós estamos cobrando, ele responde a tudo, menos a isso. Quando a gente diz que ele está dando essa nova licitação, é fraudulenta, irregular, ilegal, e que na realidade é um presente para a CCR, porque significa deixar uma dívida para o próprio governo do Estado, próximo governo do Estado, de 500 milhões de reais com a CCR, isso ele não fala nada, ele não responde. É um ditado popular que diz que quem cala consente. Ele que fez a questão de responder meticulosamente a tudo e se ignorar. E o último, não veio aqui o senhor Cláudio Caloc, mas eu vi o documento que Vossa Excelência distribuiu para os deputados, em que não sou eu que estou dizendo não. São membros do Ministério Público, que ajuda o TCE, que dizem lá textualmente, são esses mesmos que chamam o secretário de mentiroso, que diz que ele falta com a verdade quando diz que os preços, o custo da linha 4 está abaixo da média de construção, e os membros do Ministério Público dizem textualmente que é mentira, que a análise do documento que ele citou não permite nenhuma conclusão. Bom, vamos passar para o terceiro ponto. Né? O terceiro ponto é informe de diligência da Obras Metrogávia. Né? A delegação da CPI foi recebida pela presidenta Rio Trilhos no canteiro de obras da Estação Gávea. Segundo ela e seus diretores, os custos de manutenção do canteiro de obras está em torno de 2 milhões por mês, mas o Estado não está pagando, segundo orientações de um parecer da Procuradoria-Geral do Estado, onde se atesta que obra parada, sem que seja por ação ou omissão do governo, não deve ser remunerada. Ainda segundo a representação da Rio Trilhos, a obra foi interditada por uma determinação judicial baseado em auditorias do Tribunal de Contas do Estado. Os técnicos da Rio Trilhos estão em contato direto com as equipes de auditoria do Tribunal de Contas do Estado para dirimir eventuais lapsos ou incongruências entre o método de auditagem e a situação real do andamento e acompanhamento da obra. Foi feita a consulta aos projetistas e constatou-se que, embora não haja um grau de risco iminente, o tempo é um fator de agudização desses riscos e não está descartada a possibilidade de colapso da estrutura caso a obra não seja concluída. Atualmente são 2 poços de dimensões aproximadamente de 40 metros de diâmetro por 40 metros de profundidade. Devido a essas características, ocorreu a adaptação do lençol freático
com inundação parcial dos poços, o que demanda monitoramento contínuo da estrutura e a instalação de contenções de diferentes tipos, com vistas a garantir a estabilidade do solo em torno dos poços. Vale lembrar que a obra da linha 4, como um todo, vem sendo questionada desde o início, tanto por organizações comunitárias atingidas pelo trajeto, quanto pelos sindicatos metroviários, Ministério Público, parlamentares e outras representações da sociedade civil. Até o momento, não foi apresentado qualquer justificativa técnica ou econômica para a opção de trajeto implementada e tudo indica que a decisão foi política, definida nos altos escalões do governo Sérgio Cabral, com a anuência de seu secretariado direto. Eventuais estudos promovidos pela Fundação Getúlio Vargas ou outras entidades de caráter técnico só foram demandados após e para tornar viável a decisão política já tomada à revelia das características do sistema e das reais necessidades de deslocamento da população. Representação do Sindicato dos Metroviários, que acompanhou a diligência, denunciou que a categoria está operando sem dissídio e sem reajuste salarial há anos, apesar da empresa continuar ampliando o serviço e aumentando sua arrecadação em diversas frentes. Foi feita a denúncia sobre diversos acidentes de trabalho durante a obra e que, em sua maioria, não foram apurados devidamente. Registrou-se igualmente o afastamento da equipe de engenheiros da Rio Trilhos do canteiro de obras, o que foi respondido pela direção da empresa como algo normal em virtude da diminuição do ritmo de trabalho no canteiro devido à paralisação das obras. Gostaria de passar a palavra para os membros, doutor Nivaldo, deputado Nivaldo. O presidente, o que me preocupou ali foi aquela questão daquele poço, né, do lençol freático ali, que disseram que seria um prazo de 5 anos. Se eu não me engano, já tem 2 anos. E aquilo ali, quando forem mexer, terá que fazer um novo estudo daquilo ali, né? Aquilo ali é um agravante muito sério, perigoso aquilo ali, né? E eu gostaria de pedir ao presidente, se fosse possível, solicitar a presidente da Rio Trilhos, que é a Tatiana, né? Que eu conversando com ela ali, eu não sei se eu entendi mal, mas ela me falou em apenas um aditivo. Não foi um aditivo só, para ali, né, das obras. Se pudesse pedir as cópias dos aditivos, seria importante. São vários aditivos. São vários aditivos. Ela me falou em um aditivo. Eu posso ter entendido mal, mas se o senhor puder acatar isso, pedir a quantidade de aditivos já feito para aquela obra ali, seria muito importante. Será acatado. Está acatado. Está ok? Tá ok. E o Tatuzão também que está parado, né? O Tatuzão está parado. Presidente, primeiro, eu acho, se é que a gente ainda não tem, teve uma indagação que nós fizemos lá várias vezes a presidente da Rio Trilhos, e que, para mim, não foi respondido satisfatoriamente. Eu acho que a gente devia perguntar de forma objetiva quanto custa, qual é o custo mensal dessa situação atual das obras paradas. Não venha ao caso que ela responde sempre que não é o Estado que está pagando, que quem está suportando isso é o Rio Barra. Mas ela mesma diz que foi obrigada a tirar a fiscalização que ficava fisicamente lá, porque se a fiscalização permanecesse fisicamente lá, daria um custo ao Estado. Então, acho que uma informação importante é, objetivamente, ela dizer, não interessa se quem paga é o Estado ou se quem paga é o consórcio Rio Barra, mas deles dizerem quanto custa mensalmente a manutenção daquilo ali parado. A outra questão, eu não sei se valeria a pena a gente pedir de novo a ajuda do TCE,
Manda ele entrar. Porque você tem um documento do TCE, do Ministério, de um monte de gente aí, que fala explicitamente da possibilidade de malversação de recursos, de superfaturamento, de pagamento de obra mal medida e tal. E eles lá o tempo todo negaram, dizendo que estão esclarecendo que não é bem assim e tal. Se eles estão dizendo que estão esclarecendo que não é bem assim e tal, eu acho que em cima dessa fala a gente devia indagar o TCE, se ele alterou o entendimento dele, ou se ele está em vias de alterar o entendimento que ele expressou no documento anterior. Porque o TCE nos mandou aquele documento, que Vossa Excelência distribuiu para todo mundo, que até tem um valor lá, 1 bilhão e 200 dividido em 190 para isso, 190 para aquilo. Eles respondem que eles usaram um critério talvez precipitado. Então, eu acho que a gente devia pedir ao TCE essa informação. Por último, eu não sei qual é o entendimento de Vossa Excelência e do deputado Mulim, mas eu, cada vez que ando, mais firmo o convencimento de que não houve nada que justificasse a alteração do traçado da linha 4. Que, na realidade, alteraram radicalmente o que foi planejado de longo prazo para a linha 4, mudando totalmente o tratado, descaracterizando. Então, não vejo justificativa alguma. Já não via antes, mas cada vez que converso mais com uma ida nossa lá, que a gente indagou a várias pessoas, os próprios engenheiros, não sei se Vossa Excelência percebeu, os engenheiros que estão lá, mesmo acompanhando, mesmo para dar consultoria, eles não se arriscam, em hipótese nenhuma, a opinar a respeito. Então, para mim, foi absurda, foi errada, sei como qualificar, adjetivar, mas a mudança do traçado do linha 4, se ela ocorreu ou não para alguém levar dinheiro, eu não tenho dado concreto para observar. Mas que não há qualquer justificativa para que eles tenham alterado o traçado da linha 4, não há. E, por último, isso que o deputado Munim falou, que eu acho que merecia também uma fala nossa. Quer dizer, o pessoal tomou uma série de cuidados, porque a obra está parada, para garantir estabilidade, para garantir isso. Mas eles próprios disseram que essas medidas podem ser mantidas por uma duração máxima de 5 anos e que nem é correto que se leve tanto 5 anos. Como já tem algum tempo passado, cobrar, como é que vai ficar essa situação? Vai ficar a vida toda, aquele buracão ali, cheio d'água, quer dizer, mudaram o traçado da linha 4 e nem faz mais nada. O argumento deles é esse negócio da pendência judicial. Mas então eles que resolvam as pendências judiciais, porque os engenheiros, assim que a gente saiu lá daquele buracão, todos eles falaram, eu não esqueço agora os nomes, que aquele conjunto de medidas adotadas são medidas que a própria consultoria que está acompanhando eles dizem que podem permanecer por um limite de 5 anos, mas que o ideal era que nem chegasse até o limite. E que, senhor presidente, já tem 2 anos. Já tem 2 anos. Então, que ali é risco. Nós temos uma universidade ali próxima, temos prédios próximos ali, então um risco. Olha o que aconteceu em São Paulo. Não é verdade? Por exemplo, o relatório final desta comissão, ele será enviado para várias instituições, inclusive para a Assembleia Legislativa, né? Uma delas é o Ministério Público, vai receber relatório. Porque uma das coisas que tem, não uma das coisas, são várias coisas que preocupam a gente. Primeiro, quer dizer, aquilo dali, segundo a justificativa, está parado por conta de uma decisão judicial. Judicial. Certo, mas então esse judiciário tem que dar uma agilizada, porque não é 2 milhões por mês. 2 milhões por mês é o que custa aquela obra parada, mas se você for computar tatuzão parado, quanto é que custa, não sei o quê. Aí eles dizem que não estão pagando. A Tatiana falou que o tatuzão não está sendo pago. Combinaram com os justos, a empresa Pois é. não vai cobrar. Aí o que acontece? Daqui a pouco o judiciário bate o martelo, diz que a obra tem que continuar e
a empresa tem que ser ressarcida durante todo o tempo que teve parado, com seus equipamentos parados. Pagar o retroativo. É o Estado, é o contribuinte que vai... Então, isso daí é uma coisa que realmente deva ser preocupação para todos nós. Né? Gente, desculpa eu ser chato mais uma vez. Eu confesso ao senhor que eu, às vezes, tenho uma limitação maior que a média das pessoas para entender. Eu quero ficar me perguntando sobre a linha 4, porque na minha cabeça, quando vão instalar uma nova linha, tem que fazer uma licitação para ver quem vai operar. Eu não entendi que não foi feita licitação nenhuma para a linha 4 e quem está operando é o mesmo pessoal da linha 1. Lá, finalmente, eu entendi, embora justiça seja feita, eles já tivessem explicado isso várias vezes, que o tal do... Na realidade, eles aproveitaram a licitação realizada em 98, acrescentaram, na época do governador Cabral, uma série de novos componentes, como a Odebrecht, que é o que eles chamam de consórcio Rio Barra, e esse consórcio Rio Barra tem o direito de fazer a obra e de operar a linha 4 por 30 anos. Só que não é o consórcio Rio Barras que opera coisíssima nenhuma. O consórcio Rio Barra fez algum entendimento com o Metrô Rio e o Metrô Rio é que opera. Então, quer manobra mais clara para manter operando todas as linhas do metrô, o mesmo grupo, do que essa, não... Quer dizer, o cara tem a concessão, mas ele mesmo tem interesse só em fazer a obra e ganhar o dinheiro. Faz um acordo com a que opera, quer dizer, não, é tudo uma burla para que não houvesse licitação para operar a linha 4. Deputado Gilberto Palmares, esse negócio da linha 4, que Vossa Excelência falou que não tem nenhuma justificativa apresentada, mas não é só isso, é que foi contra todos os pareceres de técnicos e especialistas na matéria, e inclusive com participação dos moradores ao longo do trajeto, contrário. Quer dizer, foi desfeito todo um projeto trabalhado inicialmente pelo metrô para a instalação de suas linhas e, inclusive, projetos de expansão metroviária na cidade do Rio de Janeiro como um todo, inclusive até fora da cidade do Rio de Janeiro, porque a linha 3 é daqui para São Gonçalo. E a linha 2 é até Belfort Roxo. E a linha 2 é até Belfort Roxo. Então, o traçado foi diferente, né, senhor presidente? Pois é. Então, esse foi ignorado, exatamente, esse projeto feito por técnicos e especialistas, e foi adotado exatamente o linhão, né, que é a linha 4 do metrô, e como muito bem foi dito, quer dizer, no fundo, aproveitou uma licitação antiga que, no fundo, significa ter favorecido aquele que fez, pelo menos ganhou a primeira licitação. Senhor presidente, a Tatiana me deixou muito assim... me levantou bastante aquele dia ali, falando em relação à linha, antes de vocês chegarem, sobre a linha 3 do metrô, que é a minha bandeira, é a bandeira do município de São Gonçalo, cidade com mais de 1.200.000 habitantes. Então, ela me deu assim um chazinho de ânimo, mas eu fiquei pensando, e a 4 do metrô, e a Lagávea, aquilo parado, como é que fica aquilo ali? Então... E a linha 2 que não é concluída. Exatamente. Mas não vamos perder a esperança, não. São Gonçalo vai ter a linha 3 do metrô, se Deus quiser. Tá legal. Sonho nosso, né, deputado? Bom, então, o item 4 aqui é a representação do Ministério Público de Contas especial, que, junto ao Tribunal de Contas do Estado, a CPI dos Transportes, que a gente deu conhecimento a todos os membros enviando esse material, né? É o que diz que Exato. que o secretário mentiu. Perfeito. Os promotores do Ministério Público Especial de Contas enviaram uma série de documentos à CPI dos Transportes relativos às obras do metrô e às alterações nos contratos, tanto da concessão das linhas 1 e 2, quanto da concessão da linha 4. Dentre os documentos recebidos estão uma representação do Ministério de Contas relatando diversas irregularidades nos contratos do metrô,
principalmente no que se refere às revisões no equilíbrio econômico-financeiro. Os autores apontam, por exemplo, o extravio de processos importantes para a determinação da revisão e graves erros de cálculos decorrentes desse extravio. Foi encaminhada também uma análise detalhada dos depoimentos do secretário Rodrigo Vieira na audiência pública que tratou do transporte metroviário. Após essa denúncia, protocolamos ofício de requerimento no Tribunal de Contas do Estado, solicitando o inteiro teor do processo do Tribunal de Contas do Estado, mencionados na representação, assim como solicitando as informações sobre a situação dos processos sobre o metrô. Também foi protocolado pela CPI ofício de requerimento aos órgãos governamentais questionando o extravio dos processos. Só tivemos retorno até agora da Procuradoria-Geral do Estado, que disse desconhecer o ocorrido. Estamos aguardando o retorno da CETRANS e Rio Trilhos. O que acontece é o seguinte, esse material é um material de uma gravidade que realmente não consigo ter a dimensão dela. Porque foi dito aqui numa audiência pública pelo secretário de Transportes que o custo do quilômetro do metrô no estado, construído no estado do Rio de Janeiro, por enquanto só na cidade, é abaixo da média do custo de metrô construído em outros lugares do mundo. E aí, uma análise, aí o que acontece? Esses membros, esses promotores que fizeram esse trabalho do Ministério Público Especial de Contas, eles pegaram o vídeo do depoimento do secretário e trabalharam em cima dele. E aí fizeram o relatório dele dizendo, primeiro eles partem do princípio que não se tem a menor condição de fazer esse tipo de comparação. Quer dizer, características de metrô de um país para outro, ou de uma cidade para outra, são totalmente diferentes. Não, senhor presidente, inclusive também tem os aditivos que ultrapassa também. Você bota um valor menor, mas quando vem os aditivos, ultrapassa até o valor de outros que são menores. É porque ele... São maiores, aliás. A afirmação do senhor Rodrigo Vieira, deputado Gilberto Palmares, a afirmação era de que foi contratada uma empresa, uma consultora, né, de renome internacional, que fez exatamente uma avaliação, fez uma comparação dos custos de capital, né, do tipo de rota, né, e por trilho urbano. Né. E aí é claro que essa comparação, eles mesmos dizem que não há possibilidade de fazer com essa comparação. Né. E aí o que acontece? Dados que foram apresentados pelo senhor Rodrigo Vieira são afirmados como falsos. Por quê? Porque ele diz o custo médio, digamos, do quilômetro de metrô na cidade do Rio de Janeiro. Mas ele pega um valor que não é o valor que no final da execução da linha 4 corresponde. Não chegou. Ele pega 8 bilhões. Chegou a 10 bilhões. Se nós formos levar em conta o dinheiro que foi captado, ou seja, tomado e emprestado pelo Estado do Rio de Janeiro, para a execução dessa obra, quando terminar o pagamento, isto daí significa mais ou menos em torno de 20
a 30 bilhões de reais. Quer dizer, aqueles 10 bilhões se transformam porque está se pagando juros, correção monetária, negócio do dólar, não sei o quê, que sobe, não sei o quê, isso, aquilo. Quer dizer, é um negócio complicadíssimo. Então, ele diz que fez em 8, não levou em consideração, por exemplo, o gerenciamento dessa obra. O gerenciamento, eu estou meio defasado, mas quando eu trabalhava em engenharia, eu me lembro que o gerenciamento de uma obra parece que correspondia a 5% do valor total da obra. Quer dizer, isso daí não foi levado em consideração nos cálculos apresentados pelo senhor Rodrigo Vieira. Fez uma conversão que não dá para fazer a conversão, você fazer uma conversão daquilo que foi gasto no metrô, lá nos Estados Unidos, construído com dólares, aquilo, e você pegar e fazer uma conversão exatamente para a moeda brasileira de uma obra executada aqui. Não, isso não é possível. Eles fizeram essa conversão para justificar exatamente essa falácia de o custo aqui ser abaixo da média. Então, eu acho que isso é uma coisa que nos preocupa bastante, é grave, porque não é, isto está vindo à baia, está chegando ao nosso conhecimento, e os procedimentos continuam acontecendo como se nada, como se tudo tivesse dado certo. Quer dizer, está tudo errado, e quem é responsável, as autoridades responsáveis pela administração desse Estado, está adotando os procedimentos como se nada tivesse acontecido, como se realmente o preço aí. Nós fizemos uma audiência pública em Brasília, tivemos que ir para Brasília para fazer uma oitiva com o senhor Júlio Lopes, deputado Júlio Lopes. Quando se questionou a compra de umas barcas que foram feitas na China, ele justificou, quer dizer, ainda tem, é esse o termo, a cara de pau de justificar, de dizer que foi corretíssimo porque o custo era barato. As barcas chegaram aqui, não dava para atracar, e está até hoje sem funcionar essas barcas, não? As barcas... Tem que construir o novo pier, né? Construído. Como é que você... Bom, rapaz, não existe engenharia, não existe isto. Você simplesmente comprar um equipamento que quando for instalar o equipamento não dá, porque a base de recebimento desse equipamento simplesmente está totalmente... não coincide, de forma alguma. Então, você tem um cais de atracação, compra-se umas barcas, as barcas não podem encostar no cais de atracação, devido às dimensões não serem adequadas àquelas que estão previstas para serem recebidas pelo cais de atracação. Aí o cara ainda diz que foi ótima essa compra. Presidente, daí o seguinte, é a minha angústia. Olha só, a Assembleia vai entrar em recesso em julho, né? O presidente disse que recesso não significa que a gente pare de trabalhar, mas, obviamente, a dinâmica é outra. O Ministério Público, não sei o que estou dizendo, diz que o secretário de Estado de Transporte mentiu. Mentiu, é isso mesmo, está aqui escrito. Mentiu na questão do custo das obras da linha 4. As redes de televisão, os jornais estão mostrando aí o Ministério Público pedindo a dissolução da FETransport, que é uma federação sindical patronal, mas que é uma empresa que explora tudo, bilhetagem eletrônica, ganha dinheiro. Hein, presidente? E aí eu fico aí a angústia, que está tudo junto e misturado, trem, metrô, ônibus, barca. Esse mesmo secretário de Estado de Transporte marcou, se não me falha a memória, para o dia 6 de agosto, a licitação das barcas. E, alguma coisa tem que ser feita, eu não sei o que é, além do que já tem sido feito, porque isso é a gente assistir uma nova fraude. Eu estou falando aqui, é assistir uma nova fraude. Essa licitação das barcas marcada para 6 de agosto
Ele não está dizendo, significa botar uma dívida no Estado de R$500 bilhão com a CCR, que vai sair tranquila, que eu saio do negócio levando 500 milhões, como lá atrás a Mi1. De um cidadão que está aqui, a linha 4, eivada de irregularidade, e ele agora, os próprios membros do Tribunal de Contas dizendo que está mentindo, mancomunado com uma federação do setor de transporte, que está pedindo até a dissolução dela. Então, o que a gente poderia fazer, além do que já está fazendo, em benefício da população do Rio de Janeiro, porque qualquer bom senso, o governo termina daqui a 6 meses. Né? Como é que o cara vai fazer uma licitação da Baquim? Não tem os cuidados necessários. Pelas regras que o doutor Rodrigo Vieira está fazendo, a 1001 pode voltar a operar as barcas, porque não tem nenhum impedimento de quem esteja operando. Então, o que está me angustiando é o seguinte, a gente está chegando aos finalmente, que comprovam, claro, uma série de decisões danosas à população, e está em vias de ocorrer mais uma, e os atores que estão promovendo são os mesmos que estão citados aqui no documento. Um deles, o senhor secretário de Estado de Transporte, senhor Rodrigo Vieira. Eu não sei o que a gente pode fazer efetivamente, na rua e aqui, para barrar essa licitação das barcas. Deputado, vamos tratar de buscar condições para a gente avançar nessa matéria. Porque, realmente, isso nós temos alertado aqui. Vossa Excelência, o deputado Nivaldo Molina, o tempo todo, praticamente quase que todas as sessões, as audiências aqui desta CPI, a gente tem alertado para o absurdo que está sendo cometido em colocar na rua o edital para o sistema aquaviário ser explorado por terceiros. Esse alerta está sendo feito o tempo todo e parece que todo mundo ouvido de mocos. Ouvido de mocos. Então, vamos ver, porque deve ter alguma solução. Eu acho que as coisas estão começando a mudar, embora pouquinho, mas estão começando a mudar. Hoje mesmo saiu que a FETransport vai ter caçada... Não, hoje, pelo que eu vi no Bom Dia Rio, quem fiscaliza a FETransport é a própria FETransport. É, claro. Ela própria. Entendeu? Mas eu vi hoje a matéria e gravei a matéria também. Isso. Entendeu? Complicado. Bom, tem mais alguma coisa a tratar? Somente. Agradeço, presidente. Deputado Gilberto Palma, tem mais E alguma gostaria de relembrar, se possível, a gente marcar logo a data com o Cláudio Calac. Marcar essa data com o senhor Cláudio Calac. Seria Porque importante. nós vamos fazer... É a oitiva, né? Nós vamos fazer aquela reunião e provavelmente vai ser na primeira semana de agosto. Tem Excelente, que ele vai ter um mês. Vai ter um mês. Tá certo? É legal. Tá ok? E eu só queria colocar aqui o calendário. E a questão que eu pedi ao senhor, presidente, eu acho que o senhor anotou aí, né? Sobre o aditivo, a Tatiana, que eu entendi. Nós já temos esses aditivos, nós vamos passar as mãos do Vossa Excelência. Já passamos. Já. Tudo bem, tá ótimo. Os então. aditivos. O que eu entendi foi só um aditivo. Não, são vários aditivos. Tá? Então tá ótimo. Tá ótimo. Bom, o calendário, dia 28 de junho, diligência no Centro de Operações do DETRO, não é? Às 9h30 da manhã, quinta-feira. Quinta-feira, o horário? 9h30. É porque a última diligência foi aprovada na última reunião. Porque, como amanhã é dia de Copa do Mundo. Amanhã é o dia do Brasil ganhar, né? E a partir dessa data, 28, então está suspenso os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, sendo retomados exatamente no dia 1º de agosto. Tem mais alguma coisa? Eu só quero agradecer, presidente, que estamos juntos aqui desde o dia 20 de fevereiro, né, em plena harmonia, e os trabalhos caminhando. Eu agradeço o carinho, tá? Eu é que agradeço.
Bom, eu quero encerrar, pelo menos, os trabalhos deste primeiro semestre, agradecendo, fazendo um agradecimento realmente aos valorosos companheiros, membros desta CPI, que desde a primeira atividade dela, tem comparecido a tudo e todos, alguns com motivos justos não têm comparecido, Sim. mas aqueles que compareceram realmente merecem não só o nosso agradecimento, como o reconhecimento pela importância e pelo valor que significou a presença desses membros ao longo dos trabalhos desta comissão aqui no primeiro semestre. Muito obrigado, senhor A presidente. assessoria, também quero estender os agradecimentos à assessoria e aqueles que puderam comparecer à audiência pública aqui, a TV Alerj, o som, ou seja, toda segurança, ou seja, Você hoje Copa, não tá aqui não, né? todos aqueles que foram responsáveis por garantir de forma digna a infraestrutura para o funcionamento desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a 13ª Senhor presidente, reunião vou quebrar o- ordinária desta CPI. Quebrar o protocolo aqui. Estou com um amigo que está aqui também aguardando, o Cristiano, veio dos Estados Unidos, veio aqui conversar comigo. Tá passando uma semana aqui, junto com a família, e veio nos prestigiar. Tá bom? Senhor Cristiano, Seja bem-vindo, boas-vindas e boas-idas, porque parece que já estão indo também. estão indo também. Boas-idas. Tá bom? Tá legal. Obrigado, senhor presidente. Pelas esquinas, pelas ruas,